noite, irmãos, a graça e a paz. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia ainda de pé, para nós lermos as Sagradas Letras no livro de Romanos. Glória a Deus. Nós iremos ler no capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 32. Em seguida nós iremos orar a Deus, pedindo a Ele que nos ilumine por meio do seu Espírito. Amém? Romanos capítulo 1, do verso 24 em diante, diz assim. Na verdade, a partir do verso 18, perdão. Do versículo 18 em diante. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu próprio corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas de seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais e sem amor pela família. Implacáveis, embora conhecem o justo decreto de Deus e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Curve sua cabeça. Pai querido, Pai maravilhoso, Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o justo juiz, aquele que está assentado no alto e sublime trono, aquele cujos olhos prescrutam e penetram todas as coisas. Você conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Você sabe os pensamentos antes que eles cheguem à nossa mente, Senhor.
Tu és o Deus Todo-Poderoso. E apesar dessa glória que tem, você se importa com cada um de nós. Você amou a cada um de nós. A sua misericórdia foi derramada sobre a vida de cada um de nós. E ouvimos o Teu Espírito todos os dias nos chamando para perto de Ti, nos inspirando a Te buscar, nos inspirando a Te louvar. E mesmo diante de tantas fraquezas, fracassos, quedas, percebemos a Tua mão nos levantando, nos erguendo, percebemos o Teu amor nos abraçando e nos atraindo para perto. Nos ilumina essa noite para que a Tua palavra, Senhor, limpe a nossa mente. A Tua palavra, que se acolhida em nossos corações, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Você disse, Jesus, que nos limparia pela palavra que nos tem dito. Então fala conosco essa noite. Queremos de fato ser as árvores frutíferas, que são limpas, que são podadas para darmos mais frutos ainda. Não queremos, Pai, ter nossa consciência cauterizada. Não queremos ficar insensíveis e obscurecidos em nosso entendimento. Não queremos estar sensíveis à voz do Teu Espírito. Queremos estar sensíveis às inclinações divinas. Queremos ter o nosso coração de carne sensível aos Teus decretos. Não um coração de pedra. Não, Pai. Então nos ilumina essa noite por meio da Tua palavra. Fala conosco por meio da Tua palavra, Pai. Eu estou aqui como um canal. Sei que também serei alcançado e salvo pela Tua palavra. No nome de Jesus. Antes de você sentar, eu queria que você fizesse uma confissão comigo. Diga assim: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Amém. Você pode sentar. Obrigado ao louvor. A salvação, ela é um processo. Eu fui salvo quando entreguei a minha vida a Jesus, quando ouvi o Evangelho e convencido pelo Espírito, eu recebi como Senhor e Salvador. Eu estou sendo salvo por meio da palavra que renova a minha mente, que salva a minha alma, e o meu corpo será salvo quando ele for glorificado, quando ele for transformado, quando o corruptível for absorvido pelo incorruptível. Amém? Então, os que perseverarem até o fim serão salvos. É necessário perseverar até o fim. Amém? Irmãos, eu pus como propósito esse mês de fevereiro ler as 13 cartas, né? Iniciar, não apenas no mês de fevereiro, mas iniciar a leitura das cartas do apóstolo Paulo, que começa em Romanos e segue até Filemon, 13 cartas. E eu comecei pela carta aos Romanos, mas confesso a você que ainda não saí do capítulo 1, porque tremendo, irmão. Alguém já disse que a carta aos Romanos resume todo o Evangelho de Cristo, e é verdade. No capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo começa a falar que é escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Depois ele fala que se considera devedor dos gregos e dos gentios. Fala que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. E ele segue falando do desejo que ele tem de visitar os irmãos de Roma para compartilhar um dom espiritual, para abençoar os irmãos e para que ele também seja abençoado. E ele segue fazendo essas considerações iniciais, fala que o justo viverá pela sua fé. E a partir do versículo 18, ele fala sobre a ira de Deus contra toda a humanidade, ou contra toda a raça humana. E ele começa aqui, irmão, a falar sobre o estado em que o homem se encontra. O estado em que o homem sem Deus, ele está. Amém. E veja comigo no versículo 18. Irmãos, acabamos de sair de uma festividade, né, do mundo, que é o carnaval, a festa da carne, o carnaval. E como é atual esses escritos da Sagrada Escritura?
Quando você lê, e eu li esse texto aqui, né, durante o carnaval, e eu digo, meu Deus, como a palavra de Deus é atual, como ela é viva. E ao mesmo tempo eu pensei, aquele texto que diz em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. O que estamos vendo hoje já acontece desde Gênesis, quando os anjos de Deus desceram para julgar as cidades do vale, entre elas Sodoma e Gomorra. Eles se hospedaram na casa de Ló. Na verdade, a Bíblia diz que Ló estava sentado na porta da cidade e ele viu dois homens, haviam três seres celestiais. Um ficou com Abraão e dois desceram para ver se as acusações que haviam chegado perante Deus eram verdadeiras. E a Bíblia diz que quando aqueles dois anjos se aproximaram de Sodoma e de Gomorra, Ló estava sentado na porta da cidade. Ló havia morado com Abraão desde a infância. Abraão era profeta. De alguma forma, nessa associação, Ló teve um pouco, né, ou absorveu um pouco do discernimento espiritual. E quando ele vê aqueles dois homens chegando, ele percebe que não são homens normais, ele percebe a graça, o brilho, a unção, o poder de Deus sobre a vida daqueles seres. E ele os convida, insiste para que eles passem a noite na sua casa. E a Sagrada Escritura diz que enquanto eles estavam lá jantando com Ló, os homens de Sodoma e de Gomorra cercaram a casa de Ló e queriam, assim à força, que Ló entregasse os seus hóspedes para que aqueles homens tivessem relações sexuais com os anjos. Então veja, isso aconteceu desde a época de Abraão. Não é novidade o pecado, irmãos. O pecado está aí desde que o homem caiu. E Eclesiastes diz que não há nada novo sob o sol, debaixo do sol. Então, hoje nos escandalizamos com coisas que vemos na televisão e até nas ruas, na vizinhança, nas escolas, mas o pecado sempre esteve aí e sempre foi dessa forma. O que muda, e a Bíblia já fala sobre isso, é que a ciência se multiplicaria, o conhecimento, a tecnologia, mas o pecado sempre foi pecado e os impulsos carnais sempre estiveram aí. Então, quando lemos aqui esse texto de Romanos, se enquadra perfeitamente no momento em que estamos vivendo como sociedade, como seres humanos. Então, vamos ler o texto, a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Eu quero dar uma pausa aqui. O texto, irmãos, diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E o verso 20 continua dizendo que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Eu gosto de uma versão que diz que a natureza expressa a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele começa falando que a ira de Deus vem contra toda a impiedade dos homens que sufocam a verdade pela injustiça. E aí ele começa falando que o que de Deus se pode conhecer, que nenhum homem tem desculpa para dizer que fez isso porque não conhece a Deus, porque o que de Deus se pode conhecer é revelado, os seus atributos divinos, o seu poder, por meio das coisas criadas. A natureza, irmãos, o sol, o céu, o mar, os animais, o ser humano, tudo criado reflete a glória de Deus.
demonstra a glória de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos filósofos atenienses, lá no capítulo 17, versículo 27 do livro de Atos, é aquele episódio em que ele está em Atenas esperando os seus companheiros chegarem. Enquanto os companheiros não chegam, ele aproveita para pregar o evangelho no Areópago. Era o lugar onde os filósofos se reuniam. E ele começa a pregar ali para uns filósofos epicureus que convidam para falar. E ele começa dizendo, ele diz, olha, andando pela cidade de vocês, eu vi que vocês são religiosos demais, porque em todos os lugares vocês têm objetos de culto. Inclusive eu passei por um altar onde está dedicado ao Deus desconhecido. Pois bem, esses que vocês adoram sem conhecer é o que eu anuncio. O Deus que criou os céus e a terra, que de um casal fez todos os povos. E ele continua dizendo, e ele está tão perto de cada um de nós que qualquer um procurando talvez possa achá-lo. Deus ele está tão perto do homem que qualquer um que tateando pode achá-lo. É como uma canção que há muitos anos, quando eu era criança, tinha um forró aqui na nossa região, no Nordeste, né, que dizia assim, ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, nem anjos, nem profetas para me dizer, mas olhando para o céu, a terra e o mar, eu saberia que existe um Supremo Ser. Que acima disso tudo, existe um alguém. E a Bíblia diz, irmãos, que os atributos divinos de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza, estão revelados nas coisas criadas. Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Não tem um ser humano, irmãos, que possa se desculpar diante de Deus, que não o adorou ou que não o buscou porque não o conhecia. Olhando para as coisas criadas, Deus é revelado ao homem. Amém? E quando olhamos para a história dos homens, foi incutido no coração do homem, irmão, uma fagulha por Deus, um anseio por Deus. Adão transmitiu para os seus descendentes aquilo que ele sabia de Deus, e essa tradição oral transmitida por Adão perdurou até que Deus entregou as suas leis a Moisés naquele monte, entregou os seus mandamentos a Moisés, que serviu como uma bússola, que serviu como uma âncora para manter o homem dentro dos parâmetros onde Deus podia cuidar dele. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Irmãos, quando nós olhamos para a complexidade do funcionamento do corpo humano, por exemplo, a troca gasosa que acontece em nossos pulmões, respiramos oxigênio, os pulmões absorvem esse oxigênio e eles vão por meio da corrente sanguínea nos glóbulos vermelhos para cada extremidade do nosso corpo e irrigam cada uma das nossas células. Esse sangue com oxigênio vai por meio das artérias e alcança a célula mais distante do nosso dedo mindinho. Lá há uma troca gasosa, o gás carbônico vem pelas veias e é eliminado pela nossa respiração, um processo que envolve pulmão, coração. Quando você olha para os nossos rins, todas as toxinas da nossa alimentação vão pela corrente sanguínea, passam pelos rins, que são filtrados por uma célula chamada néfron. O sangue passa por uma coisinha tão estreitinha, um capilar, que é o rins artificial. É do tamanho de um fio de cabelo, irmãos. É uma coisa tão complexa. Eu trabalhei numa clínica de hemodiálise e o rins artificial, a gente chama ele de capilar. É um cilindro onde tem umas fibras feito de cabelos. O sangue passa ali dentro e ali ele é filtrado. É uma máquina enorme que custa milhares de reais para tentar substituir um órgão que Deus criou, mas não chega nem
perto. Esse mesmo órgão, ele produz um hormônio chamado eritropoetina que manda uma mensagem para a nossa medula óssea, para que ela produza células vermelhas. Então, quando a gente começa a estudar a biologia, a fisiologia, a anatomia do corpo humano, você diz, meu Deus, não tem como isso aqui ser fruto de um acaso, não tem como isso aqui ter sido fruto de uma grande explosão. Quando você olha para as formigas ali, irmãos, pegue uma formiga na mão, veja que coisa tremenda. As perninhas pequenas, os olhos, tudo funcionando. Você olha para um passarinho voando. Ei, os atributos divinos estão revelados em tudo que está criado. Aleluia. Você olha para as flores, você olha para os frutos e você faz como Deus é criativo, como Deus é tremendo. Amém. Ele está tão perto de cada um de nós que qualquer um tateando pode achá-lo. Amém. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Versículo 21. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Desde a antiguidade, o homem, mesmo conhecendo a Deus, trocou a adoração a Deus por seres criados à semelhança humana. Não pense, irmãos, que a veneração a imagens e ídolos é coisa recente. Não, desde a antiguidade, desde a queda do homem, que Satanás obscureceu a mente e o coração do homem, que o homem trocou o Deus verdadeiro pela idolatria. Eu estava esses dias assistindo, na Índia eles têm um templo dedicado aos ratos. Os ratos lá são adorados, eles comem nas mesmas bandejas. Bote lá no YouTube, Templo dos Ratos Índia. Coisa terrível, terrível. Como é que o homem troca a adoração ao Deus verdadeiro, que se revela ao homem, que fala com o homem, que se mostra ao homem, irmão? Onde tem um coração faminto, onde tem um coração desejoso por Deus, a Bíblia diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós. Mas o homem troca tudo isso para adorar coisas criadas à imagem do próprio homem, ou de pássaros e quadrúpedes. E continua. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Irmão, enquanto eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou comigo. Dê graças a Deus, se sua consciência lhe acusa. Dê graças a Deus quando você se sente culpado, quando você se sente triste, quando você se sente sujo, quando você comete um ato que a Bíblia considera pecado. Quando pecamos e nos sentimos entristecidos, perdemos a paz com Deus, a nossa consciência nos acusa. Isso, irmãos, entenda, é um bom sinal. Porque significa que Deus não te entregou à impureza. Significa que Deus não desistiu de você. Significa que Ele não te entregou à impureza sexual. Amém, irmão? Quando nós estávamos perdidos, a nossa consciência estava cauterizada, o nosso coração estava endurecido, obscurecido. Mas desde os profetas, Deus já vinha profetizando que um dia ele trocaria o coração de pedra por um coração de carne e escreveria as suas leis nas tábuas do nosso coração, como era no princípio, quando Adão estava no Éden, na presença de Deus. Então, quando eu e você estávamos no mundo, o nosso entendimento estava cego. A Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos homens. Quem está ali brincando carnaval, beijando 20, 30 pessoas num dia,
fazendo sexo sem nenhum tipo de compromisso, apenas pelo prazer da carne. Quem está ali, irmão, preso numa substância, buscando um escape para fugir da realidade, ei, está cego no seu entendimento. A sua consciência muitas vezes já está cauterizada, já está obscurecida. Aquele que está, irmão, distante, alheio à vida de Deus, ele não se sente culpado porque mentiu. Ele está com a sua consciência cauterizada, a sua natureza é uma natureza que está com a morte espiritual. Ele está morto pelos seus delitos e pecados. Amém. Mas uma vez que você nasce de novo, uma vez que você se torna crente em Cristo Jesus, uma vez que você se torna uma nova criatura, não é a mesma coisa um crente, irmão. Eu estou falando aqui de crente de verdade. Não estou falando de alguém que frequenta a igreja. Tem pessoas que frequentam a igreja que nunca de fato nasceram de novo. Porque conhecemos a árvore pelos frutos. Como alguém diz que é crente e tem vida dupla, adultera, tem duas famílias. Ei, como pode um espinheiro produzir figos? Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Porque naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome. E ele vai dizer: nunca os conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, irmãos, o crente de verdade não é o frequentador de igreja. Não é aquele que tem os três jeitos, que diz a paz do Senhor, que anda de calça social, que... Ei, não, não, irmãos. É aquele que tem uma vida reta diante do Senhor. É aquele que, irmãos, mesmo quando cai, mesmo quando peca, sabe de uma coisa? Olhando para Saul e para Davi. Qual foi o pecado de Saul, irmão? O pecado de Saul não foi ter matado todos os amalequitas e todos os animais dos amalequitas, como Deus havia dito. Deus havia dito a ele para matar tudo, crianças, velhos, mulheres, animais. Meu Deus, que coisa terrível é Deus, estava julgando os amalequitas. Deus esperou centenas e centenas de anos para que os amalequitas se julgassem, eles não se julgaram. Então veio o juízo de Deus sobre os amalequitas. E aquele que seria responsável por executar o juízo seria Saul. Mas Saul, o que ele fez? Os melhores bois, as melhores ovelhas, ele não matou. Ele pegou para ele e para o seu exército os despojos de guerra. Mas Deus queria que o juízo recaísse até sobre os animais. E poupou o rei. Trouxe o rei como escravo. Quando Samuel chega, escuta o mugido de bois, os sinos dos animais, e descobre que o rei não havia sido morto, ele repreende Saul e diz que obediência quer e não sacrifício. E Saul fica preocupado ali. E a preocupação de Saul é que o povo não rejeita. Ele pede a Samuel: vem comigo para o povo ver que tu estás comigo. Dá uma pausa aí agora e vamos para a vida de Davi. Davi tomou a mulher de um cara, assassinou esse cara. O que é pior, irmão? Adultério e homicídio ou uma desobediência ali? Davi pecou mais que Saul. Mas quando Natan chega, o profeta chega para Davi, o que ele faz? Ele rasga o seu coração, ele se arrepende profundamente. Saul não se arrependeu. Saul estava pensando no que ele ia perder. Davi não, Davi ele diz: apaga as minhas transgressões, tem misericórdia de mim, lava-me, devolve-me a alegria da tua salvação, não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Se sacrifícios te agradassem, eu os traria para ti, mas o que te agrada é um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás, tem compaixão de mim. Deus o perdoa, mas Natan também disse para ele: por causa disso, a espada nunca se apartará da tua casa. Um filho estuprou a irmã, aí o outro filho, para se vingar, matou o irmão expulsou Davi, perseguiu querendo matá-lo, queria tomá-lo o reino, Davi já velho, fugindo de caverna em caverna. Por quê? Porque o pecado traz consequências. Mas houve um arrependimento, houve um quebrantamento, e ali teve perdão de Deus. Amém? Mas eu não sei nem porque eu entrei nesse assunto. Vamos voltar aqui para o texto.
Por isso Deus os entregou à impureza sexual, versículo 24. Sabe, irmãos, que uma das manifestações da ira de Deus não é apenas no que se refere ao dia do juízo, porque no dia do juízo, a ira de Deus, de fato, vai ser executada contra os homens. E foi disso que Jesus nos salvou. Você lembra que Jesus nos salvou da ira de Deus, do juízo de Deus? Mas uma das formas da ira de Deus cair sobre os homens é quando Deus os entrega à sua impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Preste atenção, irmãos. Uma das formas como a ira de Deus cai sobre os homens é quando Deus lava as mãos, entrega, quando a consciência já não o acusa mais, quando o coração já está tão endurecido que não é possível mais perceber as inclinações do Espírito Santo. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Irmãos, o pecado sexual, a Bíblia diz que todo pecado cometido é fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Amém. Então, quando o homem e a mulher, eles estão entregues, eles estão deliberadamente na prática da impureza sexual, da imoralidade sexual, eles já estão debaixo da ira de Deus. Trocaram a verdade de Deus, versículo 25, pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador. Em todos os lugares, o homem troca a adoração pelo Deus Criador dos céus e da terra por seres criados. Eu vi esses dias no Instagram um rapaz de uma outra religião dizendo assim: os protestantes dizem o sangue de Jesus tem poder, ele estava zombando, né? Mas de onde veio o sangue de Jesus? Veio de Maria. Então o sangue de Maria tem poder. Esse não conhece as Escrituras. Desde Gênesis, o personagem principal da Bíblia é Cristo. Um dia, da semente da mulher, nascerá um. Moisés disse: o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim. Aleluia, irmãos. As pessoas trocam a adoração ao Criador pelas coisas criadas. Se apegam a um ídolo, se apegam a alguém, a uma superstição, quando deveriam se apegar e se esconder em Deus. Você acredita que tem crente, irmãos, que vai consultar o horóscopo para saber? Vai lá, não, meu signo é Libra, eu vou saber o que é que tem, qual é a tendência para Libra. Mas isso não é novo, viu? A Bíblia já fala sobre não consultar os astros. Isso não é de agora, não. O pecado sempre esteve aí. Eu vou consultar é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Aquele que qualquer um que tateando pode achá-lo. Aquele que está revelado. Amém. Ele não está escondido de nós. Abra comigo aí, lá em Salmo 119. A gente vai voltar daqui a pouco para Romanos capítulo 1. Mas Salmo 119. Versículo 1 diz assim: os céus declaram a sua glória, ou a glória de Deus, e o firmamento proclamam a obra de suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras,
não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. As suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e lança a sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Irmãos, quando nós olhamos para os céus, para o sol, para a lua, quando você olha assim para aquele mar, aquela infinidade de águas, ei, aquilo está proclamando, aquilo está pregando para nós sobre a glória de Deus. Quando você olha para o céu à noite cheio de estrelas e a lua bem grande, bem bonita, aquilo é uma pregação para nós. Aquilo é a voz de Deus falando conosco. Olha o tamanho da minha glória, olha o tamanho da minha grandeza. Amém. Volte lá para Romanos. Então, os homens têm a tendência de trocar a verdade de Deus pela mentira e adorarem e servirem coisas e seres criados em lugar do Criador. O versículo 26, Paulo reenfatiza: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres. Veja, irmãos, não é recente a homossexualidade. O pecado ele é tão antigo que remete à queda do homem no jardim. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras, contrária à natureza, contrária à natureza, contrária à natureza. Deus ele é tão perfeito, irmãos. O homem se encaixa na mulher. É algo que concorda com a natureza. Amém. Mas as mulheres, na época de Paulo, antes de Paulo nascer, o pecado já estava lá. As mulheres já haviam trocado as relações naturais com os homens. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Amém. Então, irmãos, não podemos relativizar ou normalizar algo que a Bíblia mostra claramente que é a manifestação da ira de Deus. Quando alguém se entrega a essas paixões vergonhosas, contrária à natureza, já está debaixo da ira de Deus. E chegará um dia, irmãos, que haverá de prestar contas. Mas como fugir da ira de Deus? Como não ser apanhado, descoberto no dia em que Ele vai revelar os segredos dos homens, se escondendo em Deus por meio de Cristo? Como eu posso escapar das amarras do pecado? Como eu posso escapar das amarras dos vícios? Como eu posso escapar, irmão? Porque a natureza humana, ela está presa, amarrada, emaranhada no pecado. A natureza que herdamos do nosso pai Adão, ela tem inclinação para o pecado. Todo intento do homem é para pecar. Todo desejo da sua natureza humana, carnal, é para desobedecer os santos decretos de Deus. Como então eu posso fugir disso? Como então eu posso escapar disso? Me escondendo em Deus por meio de Cristo. É por isso que o crente, irmão, o apóstolo Paulo disse que estava numa guerra constante, o seu espírito militando contra a sua carne, porque mesmo depois de nascer de novo, mesmo depois de ter me tornado um crente em Cristo Jesus, de verdade e de fato, mesmo meu coração tendo prazer na lei de Deus,
mas nos membros do meu corpo está habitando a natureza do homem caído, a natureza que eu herdei de Adão. É por isso, irmãos, que o crente ele vive esse dilema. É por isso que o crente precisa esmurrar o seu corpo e o reduzi-lo à escravidão. Vejam o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele fala isso aos Coríntios, ele já tinha uma vida no Evangelho. Ele já era o grande apóstolo Paulo. E ele diz assim, lá em Coríntios, eu não lembro a referência agora, eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, 28, não sei bem ao certo, mas ele diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então veja só, pode um crente, pode um pastor, um apóstolo, um mestre, um profeta, ter uma vida com Deus, que cuidou de pessoas, que pastoreou igrejas, que fundou igrejas, pode ele ser reprovado? Se não perseverar até o fim, pode. Paulo, já como o apóstolo Paulo, já como aquele gigante de Deus, ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então é possível um crente, um pregador, um pastor ser reprovado, irmãos, se ele continuamente não tomar a sua cruz, morrer para si mesmo e seguir a Cristo. A vida com Cristo sempre vai ser uma vida de renúncias. Sempre vai ser uma vida de esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, a natureza terrena, ela tem prazer no pecado, ela sempre se volta para o pecado. É por isso que o homem interior, o espírito recriado, o homem oculto do coração, o homem que nasceu de novo, este deve governar, este deve tomar as rédeas, amém, e decidir, irmãos, viver uma vida santa, decidir viver uma vida reta diante de Deus. E viver uma vida santa e reta diante de Deus não significa que você chegou à perfeição, ou que você não comete erros, ou que você não está sujeito a fraquezas. Não, olhe para a Bíblia. Quando Paulo diz a carta aos santos de tal igreja, aí você vai ler a carta. Na carta ele está repreendendo. Você lê a carta aos Efésios, que é considerada, né, na Bíblia, os estudiosos dizem que foi a carta dirigida à igreja mais madura, diferente da carta aos Coríntios, que ele está repreendendo divisão, facção, pecado sexual. A carta aos Efésios então, é dirigida a uma igreja madura, uma igreja santa. Mas nessa carta, no capítulo 4, ele diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, é possível ser crente, ter recebido a vida de Deus, mas estar vivendo como quem está morto. E eu vou te mostrar, irmãos, que um crente que dá lugar à carne ou que anda na carne é pior do que um descrente. Alguém que nasceu de novo, que conhece a palavra de Deus, que provou da unção do Espírito Santo, mas que deliberadamente se entrega para viver pelos impulsos da sua carne, ele é pior do que um pecador que nunca conheceu a Cristo. É por isso que há tantos escândalos. É por isso que tantas pessoas são impedidas de entrar no reino por conta de crentes que causam escândalo. Amém, irmão? Porque imagina aí, alguém que foi salvo, que foi ungido por Deus, uma lâmpada, quando é acesa, é colocada no lugar alto para que todos a vejam. Jesus está falando aí. E de repente essa pessoa foi ungida por Deus, Deus começa a usá-lo, começa a usá-la. E essa pessoa vai sendo vista, Deus está ungindo, ela é uma lâmpada que está sendo levantada por Deus. Mas de repente, essa pessoa comete um adultério, por exemplo, para que todos a vejam. Todos também vão ver a queda. E alguns serão escandalizados. Amém. É por isso que Paulo diz, eu sou escravo.
e sou devedor, tanto a gregos como a judeus. Nós que somos crentes, irmão, nós somos Deus pregando para o mundo. Ele nos confiou o ministério da reconciliação, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus está fazendo o apelo dele por nosso intermédio, irmão. É por isso que nós temos que a todo momento nos escondermos em Deus, tanto para não sermos seduzidos e voltar à vida morta, como também para não ser pedra de tropeço para ninguém. Amém. Paramos em que, versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Abra comigo lá em Levítico 18. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, irmãos, a Bíblia deixa mais que claro que a homossexualidade é um pecado reprovável por Deus. Amém. E o apóstolo Paulo chega a afirmar que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas tem gente dentro da igreja que diz assim: mas o que importa é que eles se amam. Mas o que importa é o amor. Veja aí comigo, Levítico capítulo 18. 18, 22. Levítico capítulo 18, versículo 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Tem uma versão que diz, é abominável. Quando a Bíblia aqui diz que não se deite com o homem como outro homem, no original diz, não se deite com o homem como se ele fosse seu esposo. Está falando aqui sobre relação sexual. É abominável. Amém. Então, irmãos, não é natural. Deus não entende. Não, irmãos, Deus não entende mesmo. Não é a Bíblia que vai se enquadrar ao nosso padrão de vida. É a nossa vida que deve se enquadrar à Bíblia. Estabeleça no seu coração, irmãos, que você não vai torcer a palavra de Deus para justificar uma conduta errada sua. Não, mas é besteira, mas as coisas estão modernas. Ei, não, não. A Bíblia diz assim, ponto final. Aí alguém disse assim, né? E eu ouvi num podcast assim, mas eles tiram algumas coisas do Velho Testamento e outras não. Se for para levar o pé da letra, aqueles que estão comendo crustáceos, que era proibido no Velho Testamento, se equipara aqueles que praticavam relações homossexuais. Não, aquilo foi para uma cultura, para uma tradição, as coisas agora são outras. Ei, mas no Novo Testamento nós temos a liberdade de comer alimento porque há um decreto de Deus. Deus aparece para Pedro numa visão, manda ele tomar e comer. Pedro diz, de forma alguma, nunca jamais coloquei coisa impura na minha boca. E Deus diz, não, não chame de impuro o que eu purifiquei. E depois Paulo vem falando sobre os alimentos que agora você pode. A Bíblia só manda no Novo Testamento o cristão se abster da imoralidade sexual, carne sacrificada aos ídolos, animais mortos por comportamento e sangue, porque desde o princípio é vida. Mas carne de porco, crustáceo, camarão, ostra, eu posso comer. Mas no Novo Testamento estava escrito claramente, acabei de ler com você, de que relações contrárias à natureza
É a manifestação da ira de Deus. É Deus nos entregando a paixões vergonhosas. Amém, irmãos? As pessoas que não conhecem a Bíblia, ateus, debatendo sobre a Bíblia. Quem falou isso é aquele ator que escarnece Jesus, aquele Fábio Porchat, cara que escarnece o Senhor. Dia desses fizeram um massacre como se Jesus fosse um travesti. Então, como é que eu posso ouvir um cara desse falar de Bíblia? De jeito nenhum, irmãos, mas tem crentes que estão indo nessa onda. Ei, você precisa conhecer a sua Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, irmãos, essas coisas nem chegam à sua mente. Por quê? Porque você conhece os justos decretos de Deus. E você sabe que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamam de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou. Ele quem? Deus. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveria. Um crente deveria ficar com muito medo, né? Quando ele está na prática de um pecado e já não se sente mais sujo, triste e condenado por isso. Ele deveria ficar apavorado, porque talvez ele já tenha perdido a sua salvação. Amém. Deus nos chama para uma vida consagrada, para uma vida santa, para uma vida onde estamos combatendo o bom combate da fé, irmão. Onde você está se aperfeiçoando, onde você não se acomoda. Ah, eu tenho um problema com comida, pastor. Eu tenho uma fraqueza com comida. Já tentei e não consigo. Continue tentando. O que você não pode é desistir para o pecado. Continue pedindo a Deus misericórdia, clamando a Ele para te ajudar a vencer essa fraqueza. Porque os glutões não herdarão o reino dos céus. Não tem isso não, irmão, de se acomodar com o pecado. Ah, eu já tentei largar a pornografia, mas não consigo. É um vício que me prende. Continue clamando o sangue de Jesus, porque os imorais não herdarão o reino de Deus. Ah, não, mas eu já vivo com essa mulher faz tempo, a minha esposa já sabe, eu tenho até filho com ela. Pois resolva logo isso. Bote um ponto final, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não tem conversa, irmãos. Deus não é homem para mentir. Deus não volta atrás. E o salário do pecado é a morte eterna. Amém. Isso é para mim e para você. Deus, irmãos, não aprova os meus pecados. O que Deus espera de mim é que eu vença as minhas fraquezas. O que Deus espera de mim é que eu esmurre o meu corpo e o reduza à escravidão. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Só que Deus, ele não vai exigir de você perfeição. Deus não vai exigir de você que você nunca erre. Porque Ele sabe, irmãos, que nós iremos errar. O que Ele espera de nós é uma inconformidade. Não sei nem se existe essa palavra. Inconformidade, não sei se existe. O que Ele espera de nós é que a gente não se conforme com uma vida que notoriamente sabemos que o desagrada. Você precisa resolver essas coisas que o Espírito Santo já vem falando com você. Eu preciso resolver as fraquezas que eu já deveria ter vencido. Pastor, e o senhor tem fraqueza? Ora, eu sou igual a tu, cara de tatu. A diferença é que sobre mim recai um juízo mais rigoroso. A Bíblia diz que não queiram muitos serem mestres, porque aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Se você cair, o irmão caiu, vamos orar para Deus o levantar, vamos cuidar dele. Mas se o pastor cair, meu Deus do céu.
Então o rigor do juiz é maior, tanto de Deus quanto dos homens. Mas o ponto central aqui é: se alegre se a tua consciência te acusa. Se alegre se você ainda se sente triste quando você peca. Se alegre se quando você comete uma falta contra Deus, você se sente sujo. Isso significa que Deus não te entregou a paixões vergonhosas. Isso significa que Deus não te entregou a pensamentos errôneos. Significa que Deus continua acreditando em você. Então se esconda nele. Irmãos, o mundo está perverso ao extremo. Eu vi ontem uma policial que é de um grupo, né, uma polícia federal, que é do grupo que investiga sequestro e tráfico infantil, falando que existem TikToks. Pessoas, ela disse, que descobriu um TikTok de um homem que roubava crianças bebês e eles conseguem passaporte e as meninas eles raspam as cabecinhas delas para parecer que é menino, porque quando é menina é menos suspeito. Eles fazem passaportes falsos, eles maquiam esses bebês e leiloam eles no mercado negro para serem tanto abusados sexualmente, como também para se tirar uma substância colágeno deles e aplicar em pessoas para que elas não envelheçam. Foi terrível. Tão pesado o assunto que eu não consegui assistir. Me deu um nó no coração, uma dor dentro de mim que eu mudei, não consegui assistir. Então o mundo ele está perverso, irmão. O mundo ele está terrível. Esses dias de carnaval, vindo aqui para a igreja, teve um momento que eu digo, meu Deus, como as pessoas não enxergam? Porque eles estão obscurecidos no seu entendimento. Eles estão cegos. Eles estão seguindo o curso deste mundo. Existe um espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Eles estão, irmão, seguindo o curso desse mundo, desejo da sua carne. Abra comigo lá em Efésios. A gente vai voltar para Romanos, mas abra aqui em Efésios. Eu sei que essa palavra, a gente não vibra tanto quando a gente está falando sobre fé, sobre casa, sobre carro. Mas essa palavra está salvando a minha e a sua vida. A gente diz assim, esse ano você vai alcançar. A pessoa corre, grita, chora, se emociona, sapateia, gargalha. Mas quando você está falando de um assunto desse, fica aquele silêncio, né? Alguns dão um cochilo, mas não durma não. Efésios capítulo 2. Deixa eu achar. Deixa eu ver. Se alguém achar aquela passagem que diz que somos salvos pela graça mediante a fé, alguém achou ela? 2:8. Então é 2 a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele está falando aqui para os crentes, você concorda comigo? Para a igreja aos Éfesos, ou a igreja dos Efésios. Quando nós não estávamos em Cristo, nós estávamos o quê? Mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais, versículo 2, costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Veja, irmãos, quando alguém está morto nos seus delitos e pecados, ele está seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
não devemos nos enganar, irmão. Há uma dualidade no mundo. Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos. Existe um principado, existe um espírito que a Bíblia chama de espírito da potestade do ar, que atua nos que vivem na desobediência. Aqueles que estão mortos nas suas transgressões e pecados, assim éramos nós antes de Cristo. Nós estávamos seguindo o curso desse mundo e em nós operava um príncipe da potestade do ar. Nós estávamos sujeitos à influência de demônios. E assim estão aqueles que não estão em Cristo. E não tem conversa, irmão. Não tem conversa. Ah, o meu parente que eu amo é gente boa, não rouba, não mata, não adultera. Ele está debaixo da influência de Satanás. Ele está morto em suas transgressões e pecados. Nele atua o príncipe da potestade do ar. Ele está debaixo da ira de Deus. Ele precisa urgentemente ser salvo dos seus pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Era eu e você. Faz 15 anos que eu me decidi por Cristo. E hoje, quando eu me lembro de coisas que eu fiz e das quais me arrependo e me envergonho, eu nem acredito. Algumas coisas eu nem acredito que de fato eu fiz. Por quê, irmãos? Porque eu estava cego no meu entendimento. Isso não tira a responsabilidade do homem para com Deus. Porque eu sabia que era errado. Dentro de nós há uma consciência dada por Deus. Deus brada na consciência do homem. Mesmo que ele seja um indígena que nunca ouviu o evangelho, dentro dele há uma fagulha divina. Existe a lei do bom viver. O seu espírito veio de Deus e voltará para Deus para ser julgado ou acolhido. Amém. Então, costumávamos viver, versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Eu vi um senhorzinho, né, aparentemente ele era do interior, dando uma entrevista aleatória, e ele disse assim, olha, as coisas é difícil. E eu agora é que decidi por uma coisa difícil. Agora eu sou evangélico. Vocês já viram isso? Não pode beber, não pode mentir, não pode roubar, e você ainda corre o risco de ir para o inferno. Eu digo, é desse jeito. É desse jeito. Porque você tem que perseverar até o fim. Porque se no meio do caminho você for seduzido por um espírito enganador e abandonar a sã doutrina e se emaranhar num pecado, ei, tchau para ti. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não tem essa, mas eu já alcancei, já tenho. Continua. Continua com as obras do início. Amém. Tem muita coisa para eu falar e eu só vou terminar quando eu falar tudo. Éramos por natureza, merecedores da ira. O homem sem Deus, irmão, eu não estou falando aqui de denominações. A instituição foi criada pelos homens, mas a igreja ela é espiritual. O homem sem Cristo, o homem sem nascer de novo, sem se tornar uma nova criatura, sem receber a vida de Deus,
ele está morto nos seus delitos e pecados. E a natureza que nele habita é uma natureza pecaminosa, é uma natureza de morte, que é inimiga de Deus. Por natureza, nós éramos merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, veja o que diz o versículo. Versículo 6. Não, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então nós estávamos mortos nas nossas transgressões, mas Ele nos deu vida, recebemos a vida de Deus, nascemos de novo. Amém. E uma vez que você nasce de novo, irmão, quando um bebê nasce, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a mamar, ele quando quer as coisas ele chora, ele esperneia, ele está aprendendo a se comunicar, ele está aprendendo tudo. O novo convertido é dessa forma. O novo convertido ele volta à inocência, apesar de ter carrapichos, apesar de ter sujeira que ainda precisa ser esfregada pelo rolo, pela esponja do Espírito, né? Mas ele está aprendendo, tudo é muito novo, tudo é muito. E, fica aquela, e é lindo, irmãos, é um novo convertido com aquela fome por Deus. Mas sabe que nós não deveríamos abandonar nunca essa inocência de criança, porque os que desejam herdar o reino dos céus devem se tornar como uma das criancinhas. E falando às igrejas em Apocalipse, a uma das igrejas, ele diz assim, se eu não me engano, a igreja de Éfeso. Ele diz, eu conheço o teu trabalho árduo, eu sei que vocês rejeitaram os nicolaítas, como eu também rejeito, que era uma corrente doutrinária falsa. Mas ele continua dizendo, tenho, porém, contra vós algo. Abra lá comigo. Que abandonastes o primeiro amor. Abra comigo lá em Apocalipse. E tem muito crente que abandonou o primeiro amor. É isso mesmo. É a carta para a igreja de Éfeso. Você veja uma igreja que era madura, uma igreja que era, irmãos, tremenda. Mas quando o Senhor Jesus manda João escrever as cartas para as igrejas, veja o que ele diz à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Você veja, trabalho árduo, perseverança, suportar o sofrimento pelo nome dele. Mas veja o que ele diz. Contra vocês, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Amém. Não podemos perder esse, esse impulso de novo convertido, de ter aquele amor pelo Senhor, de ter aquele desejo de mudar, de não querer falar palavrão. Eu novo convertido, meu desafio era não falar palavrão, porque eu tinha o hábito de falar, mas eu entrei numa guerra contra aquele mau hábito, mudei, e tinha aquela fome pela palavra, fome pelos cultos, aquela inocência de querer aprender, de querer conhecer a Deus. Não podemos perder o primeiro amor. Numa das cartas para a igreja aqui, ele diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependa. Se, porém, não se arrepender, voltarei, te prostrarei de pé e traz juízo. Então perceba que Deus ele dá tempo para o crente muitas vezes se julgar a si mesmo, se arrepender, alinhar a sua vida, se endireitar, se corrigir,
Pedro disse que Deus é longânimo para com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem à vida eterna. Então Deus ele é paciente conosco, Deus ele dá tempo para a gente se arrepender, ele dá tempo para a gente mudar. Sabe, irmãos, eu conheço a história de um homem que era pastor, e era um pastor maravilhoso, era um pastor maravilhoso, um homem íntegro, honesto, mas em casa era um cão com a esposa e com os filhos, um ciúme doentio, agredia fisicamente, ou seja, alguém que tinha uma vida dupla, alguém que tinha uma vida dupla. Um lado da sua vida era maravilhoso, mas tinha um lado que ele não tratou, que ele não submeteu à palavra, que ele não se esmurrou, que ele não gemeu aos pés do Senhor para ser mudado, para ser quebrado, para ser refeito. E você acha o que, irmãos? Esse homem morreu. Esse pastor teve um infarto, morreu. Nenhum dos seus filhos está firme no Senhor. A sua ex-mulher vive numa vida imoral. Eu te pergunto, irmãos, o que valeu todos os anos que ele serviu ao Senhor, se ele perdeu o que tinha de mais precioso, a família? Mas por que isso? Porque uma área da sua vida ele não submeteu a palavra. Uma área da sua vida ele não deixou Deus trabalhar. É por isso que a gente tem que volta e meia, irmãos, descer a casa do oleiro. Deus disse a Jeremias: vai à casa do oleiro, porque lá falarei contigo. Jeremias chega e vê o oleiro lá mexendo no barro, dizendo: cadê o Senhor? Né? Eu estou parafraseando: cadê Deus? Ele disse que eu viesse aqui, ele marcou um encontro comigo. Eu estou por aqui, não estou ouvindo nada de Deus. Aí de repente o vaso se quebra na mão do oleiro enquanto o oleiro está lá. Aí Deus disse: assim é você em minhas mãos. Temos que descer, irmãos, lá onde Deus fala conosco. Lá na casa do oleiro, lá onde a voz dele fica perceptível. Lá onde a voz dele fala ao nosso coração. É lá que ele vai nos quebrar, tirar coisas das nossas vidas, nos refazer, nos tornar vasos de honra, porque existem vasos de desonra que são para condenação. Eu não quero ser um desses vasos, irmão, que vai escandalizar o evangelho, que vai ser pedra de tropeço, que vai ser reprovado, que vai ter o seu trabalho perdido. Porque você sabe que alguém pode dedicar parte da sua vida à obra do Senhor e no meio da jornada, irmão, ter aquele trabalho perdido porque não se julgou a si mesmo, porque não tratou o que deveria ser tratado. E com Deus não tem atalho, com Deus não tem, irmãos, meia conversa. Você e eu nunca iremos avançar para a próxima estação, para o próximo nível do plano de Deus para as nossas vidas, enquanto não tratarmos as nossas fraquezas de caráter, enquanto não nos desvencilharmos dos emaranhados, enquanto a gente não vencer o que a gente já deveria ter vencido, não avançaremos para o próximo estágio do plano de Deus para as nossas vidas. Por que, irmão? Porque Deus nos ama. Já pensou? Deus começa a usar um homem poderosamente, curando, operando os dons, mas esse homem não se julga a si mesmo. Por conta do nível da glória de Deus sobre a vida desse homem, Deus irá julgá-lo. Sabia que Deus julga crente, irmãos? Deus não só julga pecador, não. O juízo de Deus recai sobre o crente, e às vezes para poupar a salvação do crente. Às vezes o crente morre antes do dia dele ser cumprido, antes do tempo determinado pelo Senhor, porque Deus sabe. Se ele continuar, ele vai perder a salvação. Que conversa, pastor, que prova. A primeira carta aos Coríntios, tinha um jovem crente que começou a dormir com a mulher do pai. Ele começou a dormir com a madrasta dele. E tem isso na Bíblia, tem isso e muito mais, você nem imagina. Porque Deus não esconde nada. O que é feito em oculto, Deus mostra as claras. A Bíblia não esconde nada. Não tem Paulo e Pedro?
Um dia Paulo confrontou ele, chamou ele de hipócrita. Está escrito isso na Bíblia. Sabe, Paulo e Barnabé, um dia eles brigaram tão feio que se separaram. E Deus bota tudo isso na Bíblia para a gente saber. Porque eles não eram diferentes de nós. Estavam sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Então, na primeira carta aos Coríntios, tinha um rapaz crente que começou a dormir com a madrasta. E a imoralidade foi tão grande que Paulo diz, isso não acontece nem no meio dos pecadores. Aí ele diz assim, expulsem esse perverso do meio de vós. E quando vocês estiverem reunidos como igreja, entreguem o corpo dele a Satanás para ser destruído, mas para que o espírito seja salvo naquele dia. O que isso diz para nós, irmãos? Que aquele rapaz iria morrer jovem, mas antes de perder a sua salvação. Porque Deus dá um tempo para que se arrependa. Deus é longânimo para com todos nós. Só que na segunda carta, aquele rapaz se arrependeu, a igreja seguiu a instrução de Paulo, disciplinou, expulsaram ele do convívio da igreja, os crentes se afastaram dele, deram uma dura nele, e aquilo o entristeceu, e a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. Às vezes as pessoas não entendem porque o pastor disciplina alguém, tira alguém de um departamento, diz você não pode mais servir, você vai ter que agora reconquistar a confiança, você vai ter que provar para a igreja agora que você realmente se arrependeu, você vai ter que ser experimentado novamente. Aí às vezes as pessoas não entendem. Ei, não é para o mal daquela pessoa, não é para o bem daquela pessoa. Quando Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, expulsem esse perverso do meio de vós, irmãos, é porque uma laranja podre termina contaminando as outras. E como aquele rapaz foi afastado do convívio, foi expulso da comunhão, aquilo trouxe uma tristeza que gerou um arrependimento. Na segunda carta, Paulo diz: recebam ele novamente no meio de vós. Ele se arrependeu, né? Ele abandonou a conduta errada, ele se julgou a si mesmo. Amém, irmãos? Opa, eita glória. Abra comigo lá em 2 Pedro. 2 Pedro. Veja, irmãos, que versículo que esse versículo traz um temor para a vida do crente. Você é crente? Então esse versículo ele traz um medo, um temor para a vida do crente. Eu estou pregando para mim também, viu? É para mim e para você. A palavra ela penetra, meu irmão. Ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Doa a quem doer. A palavra de Deus, irmãos, é imparcial. Tanto quem está pregando, quanto quem está ouvindo, está sendo alcançado e salvo pela palavra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Veja se não traz um temor da parte de Deus para as nossas vidas, esses versículos que iremos ler. Quero chamar o violão aqui, por favor. Se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, que coisa que nos traz um temor
um cuidado. Esse versículo nos faz parar, nos examinar a nós mesmos. Deixa eu ler na tua versão. Esse versículo faz o crente parar e olhar cada área da sua vida. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não é tremendo e ao mesmo tempo assustador? Alguém que foi livre da contaminação do mundo, eu e você, voltarmos novamente, irmão, e sermos vencidos, deixarmos dominar, se colocar de novo debaixo de jugo de escravidão, o nosso estado será pior do que o do início. É como o cão que vomita e vai lá e come o vômito de novo. É como a porca que depois de lavada volta a se lambuzar no lamaçal. É por isso que um crente, irmão, que dá lugar à carne e que começa a andar na prática do pecado, é pior do que um pecador. E é feio. Um crente na carne é feio, irmão. Fede. É terrível quando você vê um crente na carne. Quando você vê um crente que compra e não paga. Quando você vê um crente que está adulterando. Quando você vê um crente que está com fofoca, com disse-me-disse. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não temos áreas em nossas vidas que precisamos melhorar, que precisamos vencer. Eu tenho uma lista de coisas que eu preciso mudar na minha vida. Eu tenho uma lista de coisas que eu preciso vencer. Mas temos que manter dentro de nós aquele coração de novo convertido. Pai, eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu quero viver os teus planos para a minha vida. Me limpa, me purifica, tira de mim o que não te agrada, muda a minha vida, me transforma. É o mesmo sentimento que Isaías teve, irmãos. Isaías era um jovem de aproximadamente 16 anos. E ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. As abas de suas vestes cobriam o templo. Ele viu os serafins diante do Senhor, clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diante daquela glória ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, eu vi o Senhor dos exércitos. Mas Deus viu o coração de Isaías. Um anjo saiu do trono de Deus com uma brasa tirada com a tenaz do altar, tocou nos lábios de Isaías e disse: veja, isso tocou os seus lábios, você foi limpo, você foi purificado. E aí Deus faz um chamado a Isaías. Deus diz: quem há de ir por nós? Deus já coloca Isaías no plano. Ele diz: o propósito não é só meu, é teu também. Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Isaías, depois de ter sido tocado por Deus, depois de ter sido purificado por Deus, ele diz: envia-me a mim, eis-me aqui. Irmãos, esse deve ser o nosso coração. Pai, tem tantas coisas que eu tenho que mudar.
Tem tantas coisas que eu preciso ser transformado. Eu me sinto tão impuro diante da tua santidade. E quando você chega diante dele, irmãos, com o coração correto, sabe, com o coração não tentando enganar a Deus, não tentando encobrir os seus pecados, não tentando torcer a palavra, não dizendo, Deus entende, não, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, meu Deus, eu estou vendo o Senhor dos Exércitos. Você chega com esse coração diante dele, Pai, tu me conheces. Eu não vou esconder nada de ti. O meu pecado está diante de você, mas dentro de mim há um desejo, dentro de mim há uma fome, dentro de mim há um anseio. Eu não quero morrer preso a esse pecado, eu não quero ser dominado por esse vício, eu não quero ter uma vida escondida. Muda a minha vida, me quebra, toma aos pedaços, faz tudo novo. Com esse coração, Deus manda o anjo pegar a brasa do altar dele, toca em nossas vidas, nos muda por dentro. É uma mudança tão real, tão extraordinária, que até você se surpreende, que até você diz, meu Deus, a glória tocou em mim, eu estou mudado, eu estou diferente. Você precisa descer à casa do oleiro. Eu preciso descer à casa do oleiro. Onde é a casa do oleiro, pastor? É onde Deus fala com você. É onde você ouve a voz dele. É onde você sente a presença dele. É onde as lágrimas escorrem dos teus olhos, não apenas por uma questão sentimental, mas pelo um toque profundo de Deus no teu espírito. É lá onde as cadeias são quebradas. É lá onde os vícios são vencidos. Sabe, irmãos, um dia eu estava num culto assim, muitos anos, e foi feito um apelo. Eu já era pregador, já pregava. Foi uma pregação sobre o temor do Senhor. E o apelo era para quem queria se arrepender e recomeçar com Deus. Um apelo desse, as pessoas ficam com vergonha de se expor. Mas eu tinha sido tão tocado pela palavra. Deus tinha falado tanto comigo com aquela palavra, irmão. Eu fui o primeiro a ceder aquele apelo. Não estava nem aí para os pastores que iam me ver, não estava nem aí para o que as pessoas... Eu estava ouvindo a voz de Deus. Deus estava falando comigo. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da salvação. Ele estava salvando a minha vida. Eu me levantei, tremendo, chorando, me ajoelhei, coloquei o meu rosto no chão e disse, Senhor, se tu ainda podes me usar, eu dedico novamente a minha vida a ti, Senhor. Me lava, me transforma. E sabe de uma coisa? Naquela noite eu levantei diferente. E aquela prisão que estava me prendendo naquela época da minha vida foi quebrada. Aquele que se ajoelha diante de Deus pode levantar-se diante de qualquer situação. O homem jamais fica tão grande quando no momento em que diante de Deus se humilha. Ele fica tão distinto quando no momento em que diante de Deus rasga o seu coração. Essa é uma noite mesmo para você ser confrontado por Deus. Mas não é um confronto de juízo, não é um confronto de condenação, é um confronto de amor. É Deus dizendo, eu ainda me importo com você. Eu ainda não te entreguei a impureza, eu não desisti, eu não abri mão de você. O ruim seria se você estivesse sentado aí e nada estivesse te confrontando. O ruim seria, irmãos, se eu olhasse para mim e dissesse, eu não preciso mudar nada. Não, eu olho para mim e digo, meu Deus, como é que Deus pode me usar? Como é que Deus pode me usar se eu sou tão imperfeito? Se eu tenho tantas coisas para mudar? Se eu preciso tanto ser transformado? Você pode ficar de pé. Eu vou ler uma passagem aqui. Em seguida, eu quero convidar você para a gente tirar um momento de oração. Para você
Se julgar a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e diante, diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então come e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre nós muitos fracos e doentes, e vários já morreram, já dormiram. No versículo 31, e é esse que eu quero enfatizar, diz: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Sabe, é preciso mesmo, irmãos, a gente fazer um exame das nossas vidas. Você identificar as áreas que você tem falhado e que talvez você tenha até se acostumado já. Coisas que faz anos. E Deus está paciente esperando que você vença. Deus está paciente esperando que você avance para o próximo estágio do chamado dele na sua vida. Então esse é um momento mesmo para você orar a Deus da forma livre que você quiser. Se você quiser se ajoelhar, ficar em pé, andar, chorar, correr, examine o seu coração. Examine as coisas que tem, você sabe que tem te atrapalhado. As associações que tem te afastado de Deus. Esse é um momento mesmo para você dizer assim: Senhor, eu não quero ser governado por isso. Eu não quero ser dominado por esse pecado. Eu não quero que esse peso me torne vagaroso em cumprir o teu chamado. Eu não quero estar emaranhado, entrelaçado, amarrado por coisas erradas. Eu quero estar como um vento que sopra e vai para onde você manda. Feche os seus olhos. Nós iremos cantar um louvor que vem no seu coração dela. Você pode louvar. E durante esse louvor, faça mesmo a consagração da sua vida a Deus. Sabe, irmãos, eu não vim preocupado com horário, não vim preocupado com nenhuma outra coisa, senão de transmitir para você aquilo que Deus tem me confrontado, aquilo que Ele tem falado comigo. Faz dias que eu estou preso nesse capítulo 1 de Romanos e dizendo: obrigado, Senhor, porque você não me entregou às paixões. Obrigado porque você não me entregou ao pecado, à imoralidade. Obrigado porque o Teu Espírito brada na minha consciência. Feche os seus olhos, ore a Deus, confesse os seus pecados a Ele, diga mesmo a Ele: Senhor, eu quero